Olha que legal esse exercício aqui. Para determinar a largura de um rio, João marcou com estaca 2 pontos, A e B, um em cada margem, de tal modo que o ângulo no ponto A seja reto. Depois marcou um ponto C, distante 8 metros do ponto A, onde ele fixou o teodolito. Teodolito, gente, é um aparelho usado para medir ângulos. Aí o João verificou que o ângulo no ponto C era de 70 graus. Nessas condições, qual a largura do rio? E aí tem os dados para você usar. Para poder resolver essa questão, vai ser necessário fazer um desenho. Vamos imaginar um rio. Então, vamos desenhar um rio azul, ok? Então, aqui está o rio azul. Aqui dentro tem a aguinha, tá? Bom, o que ele fez? Ele marcou com estacas 2 pontos A e B, um em cada margem do rio. Então, ele marcou aqui embaixo um ponto A e aqui em cima, na outra margem, o ponto B, né? De tal modo que o ângulo no ponto A seja reto. Então, ele só imaginou uma linha aqui, né? Porque não dá para estender essa linha. Esse ponto B pode ser uma árvore, né? Alguma coisa que está lá marcando. Então, ele colocou esse ponto A. Depois, ele marcou um ponto C, distante 8 metros de A. Então, daqui do ponto A, aí ele puxou e colocou aqui um ponto C, que está a 8 metros do ponto A, onde ele fixou o teodolito. E aí, quando ele fixou o teodolito, ele olhou para o ponto B, tá? Olhou para o ponto B. E ao olhar para o ponto B, ele conseguiu ver que este ângulo é um ângulo de 70 graus. Então, nessas condições, aqui eu tenho que desenhar um ângulo de 90 graus, porque lá fala que no ponto A tem um ângulo reto. E a pergunta é, qual é a largura do rio? A largura do rio, gente, é a menor distância de uma margem a outra do rio. E a menor distância é daqui do A até o B, tá? Então, é essa distância aqui. Eu vou desenhar ela, essa distância aqui. Aí, eu tinha que ter desenhado em vermelho, né? Essa distância aqui é que é a largura, que a gente vai chamar largura L do rio, tá? Bom, e aí o que você percebe? Você percebe que a gente tem um triângulo retângulo, vou desenhar ele aqui do ladinho. Um triângulo retângulo, aqui é 8 metros, e aqui a gente tem um ângulo de 70 graus. Eu quero a medida L. Para resolver, vamos usar seno, cosseno ou tangente. Por que eu vou usar seno, cosseno ou tangente? Porque no desenho eu estou mostrando um ângulo agudo. Então, você vai usar seno, cosseno ou tangente. Quais são os dados necessários? Aqui estão os principais resultados da pesquisa. Oh, meu Deus. Não quero pesquisa nenhuma. Então, vamos lá. Quais são os dados da questão? Eu tenho o ângulo de 70 graus. Eu tenho 8 metros e tenho L. O que é esse 8 metros em relação ao ângulo de 70 graus? 8 metros é o cateto adjacente e o L é o cateto oposto. Qual dessas razões usa os dois catetos? Vamos pegar a nossa colinha aqui, ó. É a tangente, né? Tangente usa os dois catetos, então vamos trabalhar com a tangente. Tangente de 70 graus é igual cateto oposto sobre o cateto adjacente. Qual o valor da tangente de 70? Eu coloquei aqui em cima 2,747. Então, 2,747. Cateto oposto. Cateto oposto é o L e o cateto adjacente é o 8. Multiplicamos cruzado, 1 vezes L dá L, e é só multiplicar 8 vezes 2,47, errei, 2,747, é isso mesmo?
747. Então, você vai pegar discretamente a sua calculadora e fazer a conta. 8 vezes 2,747, que vai dar 21,976 metros. Ou seja, quase 22 metros, né, gente? Quando a gente mede uma largura de um rio assim, a gente não consegue muita precisão, não. Então, a gente trabalha na base da aproximação. Então, é aproximadamente 22 metros, porque está muito próximo do 22 metros.